marcada aí, certo? Vai começar a ler o livro de Abacuque, desde o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 19. Nós vamos ler o capítulo 1, tratarmos aqui. Abacuque, capítulo 1, versículo 1, diz assim: peso que viu o profeta Abacuque. Vamos orar. Deus amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, por nos conceder agora esse tempo. Tempo, ó Deus, onde nós vamos dedicar as nossas mentes à Tua palavra. Iremos, ó Deus, nos dedicar à Tua santa e preciosa palavra. Que o Senhor possa, Deus, utilizá-la como um instrumento para moldar nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito possa, em nome de Cristo, trabalhar em nossas mentes e em nossos corações, para que nós possamos, Deus, entender a Tua palavra, para que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, possamos ser moldados pelo que o Senhor possa, Deus, tira tudo aquilo, ó Deus, que tenta tirar a nossa atenção, roubar a nossa atenção, nós sejamos cativos da Tua palavra, Senhor. Que eu possa fazer isso conosco. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido. Oramos em amém. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Bom, você pode até ter achado estranho, só o capítulo 1, versículo 1, rápido, versículo pequeno, mas como nós vamos tratar o livro de Abacuque como um todo, certo? Eu quero dedicar essa primeira mensagem ao primeiro estudo, para nós fazermos aqui uma pequena introdução acerca do livro e olharmos um livro de Abacuque como um todo. Olharmos aqui o panorama geral de Abacuque. Livro todo. Por isso que o tema, né, como o Araújo bem falou, irmão Araújo, é a fé que louva na adversidade. Essa é a mensagem do livro de Abacuque. Abacuque, ele quer passar, através desses 3 pequenos capítulos, uma mensagem clara e óbvia. A fé verdadeira, a fé bíblica, a fé genuína, quando ela está na adversidade, quando ela está no problema, quando ela está em uma circunstância difícil, ela lhe leva a louvar. Esse é o propósito de Abacuque. Eu começo perguntando: você alguma vez já pensou em fazer algumas perguntas difíceis a Deus? Já alguma vez, nos seus pensamentos lá, vagueando pelos seus pensamentos, você pensou assim uma pergunta que realmente fosse um tanto difícil? Geralmente a gente pensa nessas perguntas quando nós passamos por problemas difíceis. Nós passamos por situações difíceis, nós pensamos: o que é que o ímpio prospera? O que é que cristãos não são protegidos lá na Ásia, por exemplo, Médio, China, os países? Por que uma pessoa boa servia e um descrente que faz de tudo errado e tudo dá certo na vida dele? Por que comigo acontecem essas coisas? Onde que está Deus nessa situação? Geralmente, quando nós passamos por circunstâncias difíceis, nós fazemos essas perguntas. E Abacuque faz perguntas difíceis para Deus. O livro de Abacuque, ele vai fazer essas perguntas. Ele vai fazer perguntas sobre a injustiça. Por que há tanta injustiça no mundo? Ele vai fazer perguntas sobre a corrupção em sua sociedade. Por que há tanta imoralidade? Por que há tanta impiedade? Por que os injustos, os ímpios, prosperam? Então, nesse pequeno livro, Abacuque vai começar a fazer essas perguntas. Vai começar a fazer esses questionamentos difíceis. E o mais incrível é que ele recebe respostas mais difíceis
ainda. As respostas que ele recebe, que o profeta recebe de Deus, são respostas mais duras. O profeta, de início, ele vai ficar, então, chocado com Deus. Como pode Deus fazer isso? Como pode o plano de Deus ser assim, ser dessa forma? Mas depois, as respostas começam a fazer sentido. As respostas de Deus vão se encaixando na mente do profeta e ele vai, então, encontrando um sentido e a partir disso vai louvar. Finalmente, ele chega a entender os propósitos de Deus e encontra a fé mais uma vez, mesmo diante do que parece ser um futuro certo. As coisas não estão boas. O futuro é pior ainda, mas o profeta encontra, em meio a essas circunstâncias difíceis, fé para louvar a Deus. O livro de Abacuque, embora esteja distante de nós aí mais de 2.500 anos, sua mensagem é tão atual quanto a manchete em qualquer jornal de hoje. A mensagem de Abacuque ela é tão atual. Os tempos mudaram, você pode dizer, pastor, mas os tempos são outros. 2.500 anos. Mas, meus irmãos, o homem ainda é prisioneiro das suas ambições. O homem ainda está cativo de suas ambições, seus descasos. O homem ainda possui as mesmas loucuras. E os temas levantados aqui por Abacuque são manchetes nos jornais ainda hoje. Seus dilemas são as nossas mais profundas inquietações. E suas perguntas ainda ecoam no nosso coração. Por quê? Nós oramos aqui no início do nosso culto. As enchentes descendo do Sul, por exemplo. Por que Deus permite isso? Cristãos perdendo tudo, igrejas sendo destruídas, famílias de cristãos morrendo, calamidade. Por que isso acontece? Essas foram as perguntas que Abacuque fez para Deus. Era justamente isso que Abacuque estava questionando a Deus. Por que essas coisas acontecem? Por que o mal chega na casa do justo? Por que o mal assola a vida do justo? Por isso que estudar o livro de Abacuque é nós entendermos isso, diagnosticar o nosso tempo, enxergar o nosso tempo, olhar para a nossa alma, olhar para os nossos desejos e, por fim, aí buscar uma resposta para todas as nossas inquietações, todas as nossas incertezas, todas as nossas dúvidas. Porque o contexto de Abacuque, né, ele vivia um contexto muito parecido com o qual nós vivemos. Podemos localizar aqui Abacuque vivendo na mesma época do profeta Jeremias e sob o governo do rei Joaquim. Ele estava profetizando ali paralelamente a Jeremias. Abacuque aí profetiza num tempo em que o reino de Judá estava à beira de um colapso. Eles não se arrependeram e não aprenderam com os erros do reino do norte. Foram levados cativos pela Síria em 722. Então, Jerusalém estava orgulhosa. O reino do sul aqui, o reino ao qual o profeta Abacuque faz parte, ele estava soberbo, ele estava idólatra, ele estava ímpio, ele estava injusto. Então, a sociedade estava à beira de um colapso. O reino do sul não se arrependeu. Isaías tinha profetizado, Jeremias estava profetizando. E o reino do sul não se arrependeram. E a mensagem de Deus para Abacuque é: vocês não se arrependeram, portanto, sofrerão disciplina. Vocês serão castigados. Porque o reino do sul aí, né, Judá no caso, ele está sempre alternando entre caminhadas na direção de Deus e escapadas aí
para se distanciar de Deus. Sempre houve essa dubiedade. Eles sempre ficavam dubitando, alternando entre servir a Deus e servir aos falsos deuses, aos ídolos. Quando o rei era piedoso, quando o rei estava no poder, as pessoas se voltavam para Deus. As pessoas se dedicavam a Deus. Mas quando um rei ímpio assumia, quando um rei ímpio entrava agora e se tornava rei de Judá, agora toda a nação ia com ele para a idolatria. Então, Jerusalém está à beira de um colapso. Justiça, corrupção, impiedade, idolatria. E é um tempo também, externamente, né? É um tempo de ascensão da Babilônia e da queda da Assíria e do Egito, que Abacuque vai aparecer. Tem agora um novo império surgindo. Um império agora mais forte, um império mais poderoso. E agora é uma grande ameaça contra Judá, contra o reino do sul, aqui, a qual Abacuque faz parte. E eles estão se sentindo ameaçados, e mesmo assim, não se voltam para Deus. Essa era a situação de Abacuque. Uma sociedade corrompida, idólatra e imoral. Parece que eu estou falando de Fortaleza, né? Nós vivemos nessa situação, nesse contexto. Cidade ímpia, idólatra e imoral. Mas Abacuque, o homem Abacuque, o profeta Abacuque, ele era um homem que tinha coragem de expor suas dúvidas. Ele tinha audácia de questionar. Ele tinha audácia de expor as suas dúvidas. Porque, óbvio, perguntar não é pecado. Ter dúvidas não é pecado. E o que acontece com Abacuque aqui é justamente isso. Ele vai perguntar a Deus. Ele vai questionar a Deus. Ele vai querer entender o que está acontecendo. Ele vai tentar entender ali o plano de Deus. Eu coloco aí, ó, Abacuque é o nosso contemporâneo. Lendo, podemos ouvir as dúvidas de um jovem estudante universitário, as questões daquele que pensam em nível de questionamentos. A gente vê um homem, uma pessoa que vê impunidades acontecendo. Vê injustiça acontecendo e nós encontramos esse tipo de pessoa em Abacuque. Cadê a justiça que não está sendo exercida? Por que existe tanta piedade? Todos os outros profetas, o que é interessante de Abacuque é que todos os outros profetas ergueram a voz em nome de Deus para confrontar o povo e chamá-lo ao arrependimento. Mas Abacuque não confrontou o povo. Ele foi um profeta diferente. Abacuque confrontou a Deus. Abacuque, ele vai aqui assumir esse papel. Ele está chamando Deus para prestar contas. Olha, Deus, vem cá. Me explica aqui o que está acontecendo. Não está coerente a nossa situação e a aliança que o Senhor tem conosco. Não está coerente a situação e eu quero entender. Então ele busca, ele questiona, ele chama a Deus para prestar contas. E o que mais lhe causou espanto foi o silêncio de Deus diante da calamidade do povo. O povo estava sofrendo, o pobre estava sendo perseguido, injustiças acontecendo e Deus quieto. Deus em silêncio. E Deus não operando. Calamidade acontecendo. Para o profeta, Deus estava em silêncio. Difícil para o profeta não era diagnosticar o tempo dele. Não era saber os problemas da sociedade dele. Difícil para o profeta entender é: cadê Deus? Cadê Deus que não está agindo? Abacuque teve essa dificuldade de conjugar o caráter de Deus santo com a sua aparente inação diante do prevalecimento do mal. Como é que um Deus santo tem impiedade acontecendo e Deus não faz nada?
você for olhar os primeiros versículos de Abacuque, ele vai fazer isso. Ele vai dizer, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai fazer nada? Piedade acontecendo, justiça, os pobres sendo perseguidos, a viúva sendo desamparada, moralidades acontecendo, idolatria acontecendo, eu oro, e não acontece nada. O senhor, basicamente, o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não vê o que está acontecendo? E a resposta de Deus para ele é mais interessante. A resposta de Deus é, não se preocupe, estou vendo, eu estou no controle. A Babilônia está vindo aí para castigar Judá. E aí ele não. Deus só pode estar de brincadeiras. Como assim, Senhor? Como assim o Senhor vai usar um ímpio para punir um justo? Deus santo usando um ímpio para punir o que é mais justo do que ele. O profeta não conseguiu entender isso. Os planos de Deus para o profeta não faziam sentido. E ele questiona Deus por isso. O ímpio oprimindo o justo, descrente sobrepujando os crentes, e Deus dizendo, não se preocupe, eu estou conduzindo todas as coisas. E o que acontece com Abacuque? Abacuque ficou aí estarrecido, pasmado. Seu senso moral foi ultrajado. Por mais que sua própria sociedade fosse ruim, os babilônicos eram piores. Senhor, nosso problema aqui não é falta de liderança. Não é desamparo. O nosso problema é falta de liderança. É falta de desamparo. Não precisa punir Israel assim, não. O Senhor vai usar a Babilônia para nos punir? Como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor só precisa nos amparar. O Senhor só precisa nos liderar. É isso que o Senhor precisa fazer. E aí o profeta Abacuque, né, em um tipo aí de desafio a Deus, ele se põe a esperar por uma explicação. Capítulo 2, versículo 1, ele diz, olha, eu vou subir na torre e vou aguardar. O que é que Deus vai me dizer? O que é que Deus vai me responder? E não é isso que estamos fazendo aqui, na nossa série de exposição? Tentando entender os planos de Deus, tentando ouvir a voz de Deus e entender os planos de Deus sendo realizados, como esse plano maior de Deus é realizado em nossa vida e o que isso pode gerar de esperança para a gente. E a resposta de Deus veio para Abacuque. Abacuque tem de adotar a percepção de longo prazo. Olhe além do prazo. Além do prazo. Todas as nações e sociedades injustas, no fim, cairão e o oprimido terá a última palavra. Basicamente, a resposta de Deus para Abacuque é: olhe pelos olhos da fé. Olhe pelos olhos da fé. Talvez você não consiga, não seja lógico na sua mente o resultado final. Mas a resposta de Deus é: confie nos meus planos. Confie nos meus planos. Eu estou conduzindo. A resposta de Deus foi: não olhe as circunstâncias. Olhe para Deus. Olhe para o final da história. Eu estou conduzindo. E eu conduzirei até essa história, até o final. E é então que o Senhor, em uma série de 5 ais, 5 tragédias, condena toda forma de injustiça e idolatria. O Senhor está mostrando, olha, eu vou condenar a Babilônia e vou condenar Judá também. Todas as nações que cometem iniquidade serão disciplinadas, serão castigadas. Judá está sendo disciplinado porque está cometendo iniquidade. Babilônia também sofrerá disciplina porque também está cometendo iniquidade. Todas as nações. Aqueles que cometem iniquidades, salvos ou perdidos, experimentarão aí as adversidades para que os seus pecados sejam então purificados. Os salvos. Os perdidos
sofrerão por causa dos seus pecados. E afinal de contas, a palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. É isso que Deus está dizendo para o profeta. Não se preocupe, eu punirei todos os pecados. É então que, em uma oração de encerramento, Abacuque pede a Deus para renovar o seu povo. Ó Senhor, preserva o teu povo. Como foi que Abacuque começou o livro? Angustiado, chorando, dúvidas, questionando. E ele vai terminar o capítulo 3 do livro dele cantando, orando ao Senhor. E esse é o propósito de Deus, revelar o plano dele. Quando Deus revelou o plano dele para Abacuque, gerou esperança em Abacuque. Gerou esperança e Abacuque pôde cantar em meio a essa grande adversidade. E esse é o propósito de Deus, ao revelar o plano maior dele para nós também. Não é para que a gente fique angustiado. Não é para que a gente fique fazendo perguntas e mais perguntas. Não. O propósito maior de nós estudarmos, vermos o plano geral de Deus e entendermos que Ele está no controle de todas as coisas, é para que tenhamos esperança. Para que a esperança chegue aos nossos corações e possamos estar seguros em Deus. E possamos ter a paz que excede todo entendimento. Que essa paz possa encher o nosso coração e a esperança possa encher o nosso coração e descansarmos dizendo: Deus está em todas as coisas. Nesse louvor do profeta, ele se lembra de como o Senhor com frequência revela o seu propósito por intermédio da natureza, de como salvou o seu povo do Egito. Agora, quando Deus revelou o plano dele para o profeta, quando ele entende esse plano maior de Deus, em vez de ele questionar a Deus, ele se alegra em Deus. Ele sabe agora que Deus está no controle. Apesar da situação, ele olhou para o plano de Deus e ele pôde se alegrar com isso. Ele pôde entender que Deus continua, mesmo quando as coisas pareciam perdidas, mesmo quando as coisas estavam difíceis, mas ele pôde encontrar. Dessa forma, independentemente do que possa acontecer no futuro imediato, e por mais terrível que seja a invasão, Abacuque se regozijará em Deus, em sua justiça e os seus propósitos. É assim que ele encerra o livro de Abacuque, dizendo: olha, não importa o quão as circunstâncias estejam difíceis, o quão ruim seja a situação, eu posso me alegrar em Deus. Eu posso descansar em sua justiça. Eu posso descansar nos seus propósitos. O interessante é que o cântico de Abacuque não é em virtude da mudança circunstancial. As circunstâncias não mudaram. A situação continuava a mesma. As circunstâncias continuavam ruins. Mas a verdade de Deus enchera a sua alma de esperança. Ele começou questionando o seu tempo. O tempo está terrível. As coisas estão caminhando de mal a pior. Tudo está dando errado. E no final do seu livro, depois de ele entender o plano maravilhoso de Deus, as coisas continuavam ruins. As coisas continuavam indo de mal a pior. Mas agora ele pôde cantar. Ele pôde se alegrar. Porque Deus abriu a cortina do futuro e mostrou para ele: eu estou no controle. Eu sou soberano sobre a história. Eu sou soberano sobre tudo. Por isso que, ao invés de questionar, ele louva. Ele canta. Ele exalta. Ele demonstra a fé que louva na adversidade. Abacuque vem nos mostrar essa mensagem.
E dessa história, dessa breve história que eu resumi para vocês, breve resumo aqui desses 3 capítulos, nós podemos tirar algumas lições. Algumas lições bem importantes. A primeira lição que nós podemos encontrar aqui, é que você deve encontrar alegria, esperança, segurança em Deus. Se você está precisando de alegria, Deus dá. Se você está precisando de alegria, está pensando que a alegria chegue ao seu coração, Deus dá. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito. Deus dá alegria. Se você está precisando de esperança, Deus tem. Deus tem esperança. A palavra de Deus nos diz, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que é que me dá esperança? O que me dá esperança é ter a certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, porque elas são inesgotáveis. Eu posso encontrar esperança em Deus, porque Deus é misericordioso. Ele terá misericórdia de mim. Por isso nós podemos entender que o bom é nós aguardarmos em silêncio e vermos Deus agir. Nós aguardarmos quietos e deixarmos Deus operar o seu grande plano, realizar o seu grande plano. E meu irmão, se você está precisando de segurança, Ele lhe protege como ninguém. Como é que o salmista diz? Leva os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Aquele que te guarda, não descuida. Olha, quem me dá plena segurança, quem que me protege como ninguém? Deus. Assim como Abacuque encontrou alegria, esperança, segurança, nós, no livro de Abacuque, a exemplo de Abacuque, né? Você também encontre alegria, que você encontre esperança, que você encontre segurança em Deus. Deus tem. Deus tem alegria, esperança e segurança. A segunda lição que nós entendemos de Abacuque é para que você possa manter a sua confiança no Senhor. Mantenha a sua confiança no Senhor. Manter a confiança no Senhor é ser denominado por uma convicção, é ser dominado por uma convicção de que, ainda que tenha que passar por terríveis provações, Deus sempre será o seu socorro. Isso é encontrar confiança no Senhor. É de fato dizer como salmista, ainda que eu seja obrigado a atravessar pelo vale da sombra da morte, mas nós podemos dizer, não tem problema, eu passo o vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me fará falta, de nada eu terei falta. Não vai me faltar o próprio vale da sombra da morte. Nós passaremos pelo próprio vale da sombra da morte, mas não é problema, porque no vale da sombra da morte, no meio desse vale da sombra da morte, não vai nos faltar proteção, não vai nos faltar sustento, não vai nos faltar cuidado, porque o Senhor é o nosso pastor. Por isso podemos ter essa plena confiança nele. Ter essa plena convicção. Não importa o que aconteça. Por mais difícil que seja a situação, acredite que em meio a toda e qualquer angústia humana, em meio a todo e qualquer desespero humano, acredite que Deus continua com você. Nos dias ensolarados, quando as coisas estão indo bem, Deus está com você. Quando as coisas começam a dar certo, 3, 4, 5 dias seguidos, as coisas estão começando a dar certo, Deus é com você.
mas também nos dias de sofrimento, nos dias de caos, os 3, 4, 5 dias que tudo dá errado. Mês, 2 meses, 3 meses que as coisas estão indo de mal a pior. Nós podemos também ter essa convicção: Deus continua comigo. Deus continua ao meu lado. É só Ele que eu preciso ter ao meu lado. É só tê-lo. Somente isso que me garante, que me dá essa confiança. Porque a vitória que você precisa nunca virá dos homens. Sempre virá da parte de Deus. Não é o governo que lhe dará a vitória, não é o homem que lhe dará a vitória, não é ninguém que lhe dará a vitória, é Deus somente. Nós podemos entender e confiar plenamente no Senhor. Não permita que esses dias de angústia sejam apropriados, dominados por Satanás e utilizados por Satanás para minar a sua confiança em Deus. Nos dias de caos, nos dias de sofrimento, não deixe o diabo minar a sua confiança no Senhor. Entenda, nesses dias, Deus está comigo. Está dando errado, não está indo como eu planejo, não está indo como eu quero, não está indo como o ideal, mas de uma coisa eu sei: Deus está confiança no Senhor. A terceira lição que nós podemos entender aqui, nesse panorama geral de Abacuque, é para que você prossiga com um fim em mente. O discurso de Abacuque mudou a partir do momento em que a mente de Abacuque mudou. Deus continua agindo, Deus nunca perde o controle, Deus continua ativo e nunca passivo. Isso foi o que mudou na mente de Abacuque. Ele entendeu o fim, que Deus está conduzindo todas as coisas para o fim que ele planejou. E ele pôde então prosseguir com alegria, prosseguir com esperança, porque ele sabia o fim. Ele sabia para onde ele estava caminhando. E a sua confiança estava apenas no Senhor. Por isso eu coloco: você precisa caminhar com o fim em mente. Você tem um destino. Você tem propósito. Você vive para um propósito. Você faz parte do povo de Deus. Você não deve caminhar em outra direção, em outro rumo, em outro propósito. Você tem que caminhar, prosseguir com esse fim em mente. Quando as angústias da alma chegarem em seus corações, elas vão tentar lhe retirar desse caminho. Eles vão lhe fazer mudar a rota, pegar um caminho alternativo. Mas você tem que sempre ter em mente a convicção de que Deus está conduzindo, de que Deus está lhe levando para um propósito e que você tem que prosseguir firme para esse propósito ao qual Deus lhe chamou. Para esse propósito, você tem que se lembrar quem Deus é e o que Ele faz, para que você possa continuar firme no seu propósito. E a quarta e última lição é que a mensagem de Deus deve produzir confiança. A mensagem de Deus deve produzir confiança. A mensagem do Senhor é entregue, leva o profeta a fazer uma oração de confiança. Olha aqui no capítulo 3, versículo 1. Como é que ele começa o capítulo 3? Oração do profeta Abacuque sobre Gineote. Abacuque começa muito. O livro de Abacuque começa tenso. Ele está inquieto. Está questionando.
Vamos ler comigo. Primeiros versículos 2, 3 e 4 de Abacuque. Olha o tom que Abacuque começa. Olha o tom do peso que viu o profeta Abacuque aqui. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque a razão me mostra iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta distorcido. Ele está inquieto, ele está questionando, ele está duvidando da ação do Senhor. O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo? Por que o Senhor me mostra essas coisas e não faz nada? Lá no capítulo 3, versículo, após Deus mostrar o plano dele, o que o profeta faz? Ora. Ele vai começar uma oração ao Senhor. Se você ver lá no capítulo 3, versículo 19, a última parte. Deve estar entre parênteses aí na sua Bíblia. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de cordas. Abacuque começou duvidando, questionando, tentando entender. Deus revela. Abacuque ora e diz: essa minha oração tem que ser cantada. Tem que louvar em meio à adversidade. A declaração final de Abacuque é de que ele se regozijará no Senhor, independentemente do que aconteça. Independentemente do que possa vir. As circunstâncias permaneceram as mesmas. Nenhum problema apresentado pelo profeta foi mudado. O povo continuou injusto, ímpio, idólatra e imoral. Os problemas continuaram os mesmos. Mas Deus transmitiu uma mensagem para o profeta. E essa mensagem mudou tudo. Essa mensagem de Deus mudou tudo na cabeça do profeta. E ele diz, mesmo que tenha que sofrer a devastação da invasão da Babilônia, sem que não reste nada, nem safra de colheita, ele ainda se regozijará em Deus. Aquele versículo conhecido, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto. Ele começa a colocar e lá no final diz: e alegrarei no Senhor. Vou me regozijar no Senhor. Por mais difícil que seja a situação, eu vou me alegrar. Meus irmãos, isso é difícil. Se alegrar em Deus, em meio a circunstâncias difíceis, é difícil. As coisas dando errado, a impiedade aumentando, isso é difícil. Mas é isso que de fato significa viver pela fé. Viver pela fé é isso. Por mais duras que sejam as circunstâncias, ainda nos regozijamos. Pela fé. Pela fé. Depois da discussão, depois do silêncio, depois do discernimento de Abacuque, ele alcança agora uma alegria. Esse enredo para você, esse enredo dessa história de Abacuque, é conhecido? Justo, sofre injustiça e se alegra. Justo que sofre injustamente. Você vai dizer, Jó? Não. Jó era pecador. Jó era pecador.
Jó sofreu justamente. Por quê? Porque ele era pecador. Deus estava sendo justo ao fazer aquilo. Esse enredo é conhecido em Jesus. Jesus foi o único justo que sofreu injustamente. Todas as injustiças que aconteceram com Jesus, de fato, ele não era culpado. Paulo vai dizer isso: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Jesus sofreu injustamente, se alegrou. Se alegrou. Momentos mais terríveis, na hora da morte, ele se alegrou pelo fruto do seu trabalho, para ver o que aquilo produziria. Uma mensagem que muda todas as coisas. Jesus sabia do plano de Deus. Por isso ele pôde se alegrar nos momentos de dificuldades. E aí eu quero levar você a refletir. Se você ouve uma mensagem de Deus através da pregação, você deve tomar uma decisão: aceitar ou rejeitar. Ou essa mensagem lhe dará alegria para que você viva a sua vida, para que você enfrente as adversidades, para que você enfrente os momentos difíceis, ou essa mensagem vai ser rejeitada e você continuará questionando, duvidando, resmungando contra Deus. A mensagem gera necessariamente a uma atitude, a uma decisão. Ou aceita ou rejeita. A mensagem do evangelho não é assim? A mensagem do evangelho é pregada e não existe eu vou tirar licença agora. Vou nem aceitar nem rejeitar. Eu vou ficar neutro. Não existe neutro. Se você crê, o batizado será salvo. É o que Marcos nos diz. Se não crê, será condenado. A mensagem deve lhe levar a uma decisão, a uma atitude. A mensagem do evangelho deve levar você a isso. Deve levar você ao entender que Cristo Jesus, o Deus se tornou homem, habitou entre nós, viveu de forma justa, íntegra, reta, e ele foi punido. Ele foi castigado, ele sofreu injustamente e se alegrou, porque com esse sofrimento ele estava proporcionando ali um caminho de volta para Deus. Se alegrou com isso. E hoje proporciona a qualquer um de nós fazer essa decisão, acreditar nessa mensagem, para que nós possamos louvar em meio a essas circunstâncias difíceis que nós vivemos. As circunstâncias difíceis que é a sua vida, os problemas que rodeiam a sua vida. Não é só você que tem problema, todos nós temos problemas. Mas a fé nessa mensagem nos leva a louvar a Deus. A fé no Evangelho de Jesus Cristo nos leva a cantar, a louvar essas adversidades. Mensagem deve levar você a uma decisão. Crer ou não crer. Se a mensagem lhe leva apenas a concordar, balançar a cabeça, mensagem bonita. Se a mensagem lhe leva você a se sentir bem, é isso mesmo. Ou se essa mensagem
mostra a você, indica para você que tudo está caminhando de modo correto. Não, tudo caminhando como tem que andar. Sua fé não é a fé bíblica. Não é a fé que salva. A mensagem do Evangelho deve levar a louvar a Jesus Cristo em meio às adversidades de sua vida. Crente e descrente. Se você creu no Evangelho, é salvo no Senhor Jesus Cristo, essa mensagem deve levar você a louvar a esse Deus. Não olhe as circunstâncias. Não olhe as adversidades. Haja o que houver. A mensagem do Evangelho lhe leva a louvar, a agradecer, porque Deus está no controle. Deus está conduzindo todas as coisas. Se você é descrente, se você não fez a sua decisão por Cristo, ou se você não está nos caminhos do Senhor, a mensagem do Evangelho deve levar você a uma decisão. Acreditar nessa mensagem. Mas, pastor, minha vida está uma bagunça. Mas, pastor, o senhor não conhece a minha vida. É justamente nessa situação que essa mensagem entrará e você terá uma fé que irá louvar a Deus nessas circunstâncias. A mensagem do Evangelho leva você a uma decisão. A ter uma fé que louva na adversidade. Amém? Deus amado, Pai bendito. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Deus, que o Senhor